Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Como a documentação foi importante aí num caso que o INSS havia suspenso, né, cancelado o benefício de um segurado e foi obrigado pelo TRF, né, pelos tribunais regionais, no caso Tribunal Regional 1, em reativar esse benefício. E adivinha qual foi o alicerce, né, o elemento principal para a reativação desse benefício? Exatamente a documentação, né? Nós sabemos que o INSS ele pode ainda suspender benefícios concedidos judicialmente, né, com base em resultados em perícias administrativas. É aquilo que nós falamos, né? O segurado já teve todos os seus direitos negados no INSS, aí ele procura a justiça, passa um grande período, porque um processo judicial não é fácil, tem que aguardar, passar por perícias judiciais, apresentar documentação, elementos, né, que comprovem a incapacidade dentro do processo para o juiz analisar junto perante a lei para ter uma sentença, e isso demora anos. Quando ele consegue, muitas vezes está feliz, está recebendo o benefício, em pouquíssimo tempo ele é convocado para um pente fino, para uma revisão no INSS, e o que acontece? Uma dessas perícias administrativas cessa o benefício, passa por cima da assinatura do juiz, da sentença do juiz, do laudo pericial, né, do perito judicial, e acontece esse tipo de coisa. Mas nós estamos aguardando aí uma decisão. Mas veja bem o que aconteceu no TRF1, né? Ele manteve a sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-doença concedido a um segurado que sofria aí de múltiplas doenças inflamatórias crônicas, né, que incapacitavam para atividades que demandam esforço físico. Apresentava também restrição parcial das suas funções laborais durante aí pelo período pelo menos de 6 meses. Dentro do laudo desse segurado se admitia, por exemplo, que ele estava realmente impossibilitado para exercer as suas funções e poderia ser reabilitado, tá? Encaminhado, no caso, para a reabilitação profissional, né? Para tentar aí se adaptar a uma nova atividade, tá? Estimando isso, que o INSS poderia fazer isso. Bom, como vocês viram, o que acontece? O auxílio-doença, nesse caso aqui, era um segurado que estava cheio de problemas de saúde. Ele teve que entrar na justiça para conseguir o restabelecimento desse benefício, que, pelo que vocês viram aqui, era uma pessoa cheia de problemas de saúde, e o INSS, como nós falamos, numa perícia aí administrativa. Agora nós estávamos falando desses benefícios concedidos judicialmente, é o que nós íamos falar com relação ao STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que nós já falamos em outros vídeos, né? Que tem lá um processo, já mais de 200 ações, né, que estão sendo julgadas num só processo, com relação a isso, o INSS cancelar benefícios que foram concedidos judicialmente. O perito do INSS, ele passa a ser um semideus, porque ele, numa decisão, numa canetada, ele anula toda a decisão do juiz, toda a competência da magistratura e até de um colega dele de trabalho, que trabalha no judiciário, que seria um médico, um perito judicial, que constatou lá que realmente a necessidade do afastamento desse segurado, o seu direito, fez um laudo. Quer dizer, todo esse período jogado fora, porque um semideus perito do INSS deu uma canetada. Nós estamos aguardando, ansiosos, para que o STJ julgue isso o mais rápido possível, de uma maneira favorável aos segurados. Os ministros que já proferiram voto, os votos foram favoráveis aos segurados. Caso termine assim, a favor do segurado, o INSS, para fazer um cancelamento como esse, não vai mais poder ser através de uma perícia, por exemplo, de um pente fino ou de uma revisão. Vai ter que entrar na justiça também para provar que esse segurado já não necessita mais receber o benefício e que a incapacidade dele não existe. E para o INSS comprovar isso, ele vai ter que ter documentos também atualizados. Quer dizer, vamos fazer um equilíbrio na balança, né, pessoal? Um processo judicial, ele tem uma duração de 18 a 24 meses em média, tá? Pode acontecer de sair uma sentença antes, se for um processo mais simples, também pode se arrastar por mais tempo, né? Pode se arrastar por 3, 4 anos, dependendo. Mas quando sai
a decisão, por exemplo, favorável ao segurado com relação à implantação do benefício, o INSS, se ele não entrar com recurso, o juiz dá 10 dias para ele recorrer com relação à sentença da implantação do benefício. Se ele perder o prazo, é 45 dias que ele tem para fazer a implantação do benefício. Já, por exemplo, dentro do INSS, quando você entra com algum recurso, os recursos, por exemplo, um requerimento, um processo de análise de uma prorrogação, 30 dias, quer dizer, seria muito mais simples se conseguisse resolver tudo isso dentro do INSS, mas está ficando cada vez mais impossível, né? As pessoas estão apertando cada vez mais. A aposentadoria por invalidez, como nós falamos em vídeos anteriores, as pessoas querem converter o benefício de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez porque estão cansadas. O auxílio de incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, ele tem períodos muito curtos concedidos nas perícias, né? A aposentadoria por invalidez era antigamente mais longo. A cada 2 anos, por exemplo, se fazia uma avaliação se ainda existia a incapacidade laborativa desse segurado para ele continuar recebendo o benefício. Hoje não é mais assim. A aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença equivalem, porque são chamados aí direto. Algumas coisas que mudou com relação à aposentadoria por invalidez, que são algumas vantagens que tem se comparado com o auxílio-doença, basta você acessar os vídeos anteriores aqui que você vai encontrar. É muito importante você assistir para você ter noção com relação a como funciona tudo isso, tá? Como nós falamos, o juiz ele pode também desconsiderar o laudo pericial, tá? Não quer dizer que o laudo do perito é a palavra final. Por isso que nós falamos da importância da documentação, porque se o juiz ele não for olhar o laudo pericial, ele for desconsiderar, ele vai ter que ter outros elementos para poder analisar se está dentro da lei, se aquele segurado preenche todos os requisitos. Um dos motivos que nós falamos que muitas vezes pode ser que você não consiga ganhar um processo na justiça é com relação aí às 12 contribuições, que é a qualidade de segurado. Na justiça também se verifica isso, tá? Se você tem direito, se você tem qualidade de segurado, quer dizer, existe tudo isso. Por isso que nós sempre falamos com relação à documentação, um laudo ele tem que estar com todos os dados, com o seu nome completo, o nome do médico, carimbo, CRM, assinatura, o CID da doença, o histórico ali, vocês viram nesse caso do TRF1, né? Que o próprio médico, ele dando a possibilidade ainda do INSS reencaminhar esse segurado, nesse caso aí, para a reabilitação profissional, para vocês verem como é importantíssimo. A documentação está em ordem. E os dados do médico, a data, o seu nome, o CID da doença, isso é essencial. Isso tem que ter num laudo. Seria considerado aí um laudo perfeito, tá? Bom, se o juiz desconsiderar o laudo pericial, ele vai utilizar toda essa documentação com certeza, né? A implantação do benefício, como nós falamos dentro do INSS, também 45 dias está dentro de um decreto, tá? O decreto 3048 de 1999, que estipula essa implantação e a inicialização do pagamento. O INSS, ele paga muito mais rápido, no caso, os atrasados. Você faz um protocolo de um pedido de benefício, pode negar na primeira perícia. Você marca uma segunda perícia. Na segunda perícia, é concedido o benefício, você vai receber desde a data lá do protocolo do primeiro pedido. E já vem nos primeiros pagamentos. Na justiça, não. Na justiça, o que pode acontecer? 18, 24 meses. Você vai receber, sim, os atrasados desde a data da negativa lá do INSS. Só que tem um porém. O INSS pode recorrer e geralmente recorre. Se o INSS recorrer, vai para uma instância recursal e pode demorar mais 3 anos para você receber esses atrasados. Se o INSS não recorrer, vocês devem saber que até 60 salários mínimos são pagos em RPVs, tá? Isso demora mais ou menos uns 60 dias depois que sai a sentença do processo. Geralmente paga até antes. Você vai receber uma carta da Justiça informando o valor, a agência que está depositado, o número da conta. Geralmente é no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, tá? Se for abaixo de 60 salários mínimos, em requisição de pequeno valor, você recebe mais rápido. Acima de 60 salários mínimos, já é em precatório.
Precatórios são títulos do governo. O governo faz liberação para pagamento uma vez por ano. Então pode demorar um pouquinho mais, mas você recebe. Seria muito interessante conseguir resolver dentro do INSS, porque sempre é mais rápido, mas é o que nós falamos, né? Está cada vez mais difícil você conseguir aí os seus direitos dentro do INSS. Por exemplo, se o seu benefício dentro do INSS for negado, você só tem 3 alternativas. Ou você aceita a decisão, volta para a tua casa, para o teu trabalho quietinho, ou você vai entrar com recurso administrativo ou outros dispositivos, como requerimento dentro do INSS, ou então você vai ingressar na justiça. Muitas pessoas entram na justiça achando que já é garantido, né? Ouviram falar, ó, negou lá no INSS, corre na justiça, porque na justiça você está com o benefício garantido. Não é assim, pessoal. Não é assim. Na justiça você tem que ter elementos. Na justiça, o perito judicial, ele também nega muitas vezes a incapacidade. Quer dizer, se você não demonstrar no seu corpo, né, presencialmente a sua incapacidade, porque nem sempre ela é aparente, mas a documentação, se ela não tiver ali laudos, histórico cirúrgico, laudo de tratamento que você fez, receituário, remédios, leve até as caixinhas de remédio, as negativas do INSS, toda a documentação, tudo certinho, o perito pode olhar para você. E outra, lembrando, o perito não é seu amigo, nem o perito judicial é seu amigo. Só responda quando perguntado, não exagere, tá? Não se faça de vítima ali, porque se você fizer isso, você vai estar agindo contra você, porque o perito vai achar que você está tentando enganá-lo. Ele é um médico, ele conhece os problemas, ele sabe o CID da doença, a que nível está. Então é aquilo, não tente ter intimidade com o perito, do mesmo jeito no INSS, tá? Se você fugir da forma que ele faz a perícia, ele pode interpretar de uma outra maneira e acabar lhe prejudicando na concessão do seu benefício. Bom, para você que está empregado, enquanto perdurar o benefício que você está recebendo no INSS ou da Justiça, né? Esse contrato de trabalho ele fica suspenso, tá? Você não pode ser demitido, a empresa não pode te demitir, tá bom? Infelizmente tem muita gente que gostaria, né, pelo menos de fazer um acordo com a empresa para receber os seus direitos trabalhistas, mas infelizmente não pode, tá? Somente a hora que encerrar, no caso, o recebimento do benefício de incapacidade, que seria o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, deu encerramento ou você teve alta, você retorna à sua empresa, retorna ao trabalho, tem a estabilidade de 12 meses, depois se a empresa te mandar embora e você recebe tudo que você tem direito, tá? Meu amigo e minha amiga, eu espero que vocês tenham gostado, que essa informação tenha sido importante, trazido aí uma luz para vocês da importância do que é a documentação, tá? Parece que tem muita gente que não se importa, mas quando tem um benefício indeferido, fala, caramba, olha lá o documento, aí já é tarde, né? Já aconteceu, vai ter que ter um pouco mais de dor de cabeça para conseguir. Não deixe de dar um like aqui no nosso vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber nossos conteúdos em primeira mão. É conteúdos diários que pode ajudar você a resolver aquele problema de dias, de semanas, de meses que você não acha um caminho ainda, não conseguiu solucionar, e nós vamos lhe mostrar uma forma de você resolver esses problemas. Todos os vídeos no nosso canal são assim e já ajudaram muita gente aqui dentro do canal. E tomara que ajude você também que está chegando agora. Sejam muito bem-vindos. Meu amigo, minha amiga que estão sempre comigo aqui, me ajudando, me acompanhando, me incentivando. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, prosperidade, amor, com muita esperança e harmonia. É isso que o mundo está precisando, né? E que nós tenhamos força para continuar seguindo de cabeça erguida com dignidade. Que Deus nos proteja. Forte abraço a todos e até os próximos vídeos.